Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Conselhos de Resineira, da Resinartes. Hoje eu trouxe para vocês mais um videozinho de caneta. Eu sei que muita gente tem dificuldade para fazer a caneta, também foi uma dificuldade para mim. Eu quero passar para vocês todas as dicas para vocês não errarem mais na hora de fazer as canetinhas de vocês e ficar assim com esse acabamento bonitinho, que é o esperado pelas nossas clientes. Então, se é isso que você está procurando, fica comigo até o final do vídeo. Não esquece de deixar a sua curtida para ajudar o crescimento do canal. E se você é novo por aqui, já faça a sua inscrição, que eu pretendo trazer mais vídeos, mais conteúdos de resina para vocês. Vou mostrar para vocês agora os materiais que eu uso para fazer as minhas canetas. Começando pelos caninhos de pirulito que a gente coloca dentro do molde para ser possível a troca do refil da caneta. Então, eu tenho aqui dois modelinhos, esse maior e esse mais pequenininho aqui. Os dois são da marca BWB e a grossura desse canudinho é o tamanho 28. Então, você vai encontrar eles nas lojas de embalagens ou de materiais para festa, tá? Então, você vai chegar lá e vai comprar o tamanho 28 para estar colocando dentro do molde da caneta para ser possível a troca de refil, certo? Vamos precisar também da caneta Bic normal, pra gente tá retirando aqui o refil. Então, a gente vai remover o refil pra utilizar nas nossas canetinhas. Eu uso aqui esse molde quadradinho, que é o mais pedido pelas minhas clientes, tem vários outros modelos, tá? Eu vou usar esse aqui quadradinho, então você vai precisar de um molde de silicone. Usa-se também um isqueiro para estar retirando as bolhas, ou um líquido explode bolhas, que eu não tenho aqui no momento, mas você pode estar fazendo uso também. Cola, a cola eu uso para fazer a proteção da peça na hora de fazer o domine, então eu vou explicar para vocês. Pode ser latex também, mas a cola é algo que a gente encontra em toda a papelaria, por isso eu sempre mostro a cola aqui nos meus vídeos. Vou usar aqui um estilete para estar retirando as rebarbas da caneta. Balança para pesar, potinho descartável também, palitinhos pra gente estar mexendo a resina, pigmentos e glitters, tá? Essas coisas aqui, todo mundo que tá começando na resina já deve ter adquirido, então não precisa ficar entrando em detalhes, certo? Pigmentos e glitters e, claro, a resina. Eu uso a VIP Resinas, tá? Não ganho nada com isso, eu indico porque eu gosto da marca e foi a que eu melhor me adaptei e que eu gostei mais de trabalhar. Então, para quem sempre tem dúvida de qual resina comprar, eu sempre indico a VIP Resina. Então, passada rápida na lista de materiais, agora a gente já vai lá confeccionar a canetinha. Bora lá! Então, vamos começar, gente. Primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos pegar aqui um palito de pirulito, esse aqui é um palito de pirulito. Vamos retirar aqui o refil da caneta Bic. Vamos ver certinho aqui se cabe, ó, se passa certinho. E aí, agora a gente precisa aqui dar uma leve alargada para essa parte da caneta aqui entrar dentro do caninho, tá? Então, eu vou pegar aqui um isqueiro. Ó, vou dar uma leve esquentada aqui na ponta para ele abrir um pouquinho. Ó, ele abriu um pouquinho, tá vendo? Agora, eu vou colocar aqui a minha caneta, ó. A gente vai esquentar um pouco essa parte, não precisa esquentar muito, tá? É só pro caninho dar uma leve amolecida, pra gente conseguir colocar essa parte aqui dentro do caninho, tá? Então, eu vou dar uma aquecida nele aqui, ó, bem rapidinho. E aí, eu vou segurar aqui com meus dedos, ó, e vou ir girando, ó, pra ele ir entrando. Ó, tá vendo? Ele entrou por completo, ficou bem rente aqui com a ponta da caneta, tá? Então, essa parte aqui tá prontinha, a gente já pode tirar. Ó, ele já está aqui com a modelagem aqui do refil da caneta, tá bom? Feito isso, você vai medir aqui no seu molde, pra ver se ele ficou do tamanho. Esse caninho que eu uso, ó, eu corto só uma pontinha dele, pra ficar ali do tamanho do molde. É só uma pontinha mesmo. Aí, você vai olhar certinho, ver se ele encaixou. Tá? Certinho. E aí, assim, muita gente já coloca aqui dentro e já deposita a resina.
Eu prefiro tampar essa parte aqui e tampar essa parte aqui, porque acontece, não é sempre, mas acontece da resina entrar dentro desse caninho e aí fica muito difícil de você recuperar a caneta. Então, você tem que tampar as duas pontinhas. E aí, você pode tampar com qualquer coisa. Pode ser uma borrachinha, pode ser com um resto velho de molde. Então, você vai colocar alguma coisa aqui e alguma coisa aqui para tampar. Eu gosto de colocar cola branca. Cola aqui, que é cola escolar, normal, a gente encontra em qualquer papelaria. E aí, eu passo aqui, ó. Ó, eu encho ali a pontinha de cola, tá vendo? E do outro lado eu faço a mesma coisa. Ó, fica assim. Isso daqui você tem que fazer com antecedência, porque você tem que esperar pra secar um pouquinho. Ele demora um pouquinho, tá? Vai demorar uns 15 minutinhos pra secar. E aí você deixa ali secando, certo? Ó, depois de seco, ele vai ficar assim, ó, transparente. Tá vendo? Ele tá transparente, mas ele tá tampadinho. Os dois lados, ó, tampadinho, tá bom? Então a resina não entra mais aqui. Agora sim eu já posso colocar aqui dentro do meu molde pra fazer a canetinha. Aqui, todo mundo já sabe, tem um pitinho ali que seria o respiro da caneta. Nesse caso, como nós colocamos a colinha, esse pitinho vai servir apenas para segurar o nosso canudo, para não subir quando a gente depositar a resina, tá? Então, você vai colocar ali normalmente dentro do pitinho, só que ele não vai fazer mais o papel de respiro. Lá no final, eu vou mostrar para vocês como que fica o respiro da caneta aqui, tá bom? Então, coloca ali naquele pitinho ali, para o seu caninho não subir quando você depositar a resina. E aí, agora sim, você pode aplicar a resina aqui dentro do seu molde. Olha, para fazer uma caneta, você vai usar aí aproximadamente 10 gramas de resina nessa primeira etapa. Tá? Talvez as 10 gramas ainda vai sobrar um restinho, mas é aquele restinho que a gente vai fazer um pingente, alguma coisa. Então, assim, provavelmente você nunca vai fazer apenas uma canetinha, você vai estar fazendo várias outras pecinhas, mas caso precise fazer uma caneta apenas, você já sabe que você vai precisar de 10 gramas de resina, tá? A gente considera também que a gente coloca glitter, então ele dá um pouquinho mais de volume para resina, tá certo? E aqui eu dividi bem certinho em duas partes. Essa parte aqui eu coloquei mais resina porque a cliente quer a caneta com mais glitter, tá? Com a parte aqui, a divisão das cores com mais glitter, então eu coloquei mais resina aqui e menos aqui, tá? O glitter que a gente usa aqui é o glitter holográfico. Por que holográfico? Porque ele tem toda essa texturinha aqui, ó, vários formatinhos, ele é mais leve também, então não vai afundar na sua resina. E outra coisa, outra dica importante é que para esse glitter aqui não afundar, não depositar tudo no fundo do molde, você vai ter que esperar um pouquinho essa resina dar uma leve firmada, ó. Ele vai ficar com uma consistência um pouquinho mais gelatinosa, tá vendo? Para depois você colocar na resina. Então, nunca faça e já deposite dentro do seu molde. Espere alguns minutinhos. Por dois motivos você tem que esperar. O primeiro, se você deixar a resina descansando, ele vai estourar todas as bolinhas. Então, essa parte aqui do glitter, principalmente, vai ficar livre de bolha, que é a parte mais difícil de você tirar bolha, é a parte do glitter. Então, vai ficar livre de bolha. E a segunda dica, a segunda coisa importante é que a resina vai ficar mais firme e esse glitter não vai ficar todo depositado no fundo, ele vai ficar uniforme, tá bom? Então, espere aí alguns minutinhos para só depois, quando você perceber que ele tá bem gelatinoso, você depositar aqui dentro do molde. Então, ó, já deixei aqui o tempo que eu queria de espera, ele já ficou aqui na consistência que eu queria, ó, mais pastosinho. Mexo com delicadeza para não formar bolhas, tá? Só para esse glitter misturar um pouquinho. Aqui na parte do pigmento é a mesma coisa. Aqui eu usei pigmento em pó, tá? E aí, assim, agora a gente já vai colocar aqui. Primeira coisa importante. A forma que você vai colocar aqui vai ajudar muito a não formar bolhas e ficar alguma parte aqui debaixo da caneta faltando resina. Como que você tem que depositar essa resina? Você nunca vai colocar aqui na ponta da caneta. Você vai colocar sempre mais aqui pro meio. A segunda cor, a mesma coisa. Você nunca vai colocar aqui na ponta da caneta. Você vai colocar sempre aqui no meio, tá? Então, vamos lá. Ó, eu vou começar a depositar bem aqui no meio e vou deixar que a resina esparrame livremente pra ponta, tá? Então, ela vai fazer o caminho dela livremente até aqui na ponta. Então, vamos lá.
Ó, ela tá indo por conta própria pra pontinha da caneta. E a segunda cor é a mesma coisa. Eu vou depositar mais aqui no meio. E vou deixar que ela vá sozinha, que ela faça o caminho sozinho. Aqui pra pontinha, pra segunda pontinha, tá vendo? Ela vai sozinha fazendo o caminho. Isso vai permitir que essa ponta aqui, a ponta de baixo, fique completa com resina e que não forme bolha. A mesma coisa aqui na outra ponta. Não vai formar bolha, isso pode ficar tranquilo. Se você fazer desse jeito, não forma bolha, tá bom? Aí eu coloco o restinho que sobrou aqui. Eu nunca encho o meu molde, tá? Eu sempre deixo sobrando um pouquinho, porque não tem necessidade. A gente ainda vai fazer um acabamento aqui em cima, então você não precisa encher até aqui em cima, tá bom? Aqui eu vou deixar ela esparramar um pouquinho mais, ela vai baixar bem aqui, ó. Não precisa colocar até em cima, tá? Então, aqui eu vou deixar minha resina aqui preencher os espacinhos certinho. Agora, gente, vocês vão pegar um palitinho, ó, palitinho dental mesmo. E aí, vocês ainda vão dar uma verificada aí, pra ver se não sobrou, não ficou nada, nenhuma bolha aqui. Então, você dá uma cutucadinha aqui, ó, nos cantinhos, assim, ó. Só pra verificar mesmo se aqui não tem nenhuma bolinha ainda. Dificilmente vai ter, fazendo dessa forma nunca tem. Mas mesmo assim, eu sempre verifico. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Você dá uma mexidinha assim, ó, no molde. Aperta um pouquinho, porque se tiver alguma bolinha, ela sobe. E aí, se vocês perceberem aqui, eu não tenho bolha nenhuma pra estourar. Porque eu deixei a resina descansando. Então, isso aqui é a principal dica essa. Deixar a resina descansando. Não tem bolha nenhuma pra me estourar aqui. Aqui na parte do glitter, geralmente tem um pouquinho. Então, aqui, elas se depositam aqui nas laterais, ó. Na borda do molde. Então, você vai olhando, ver se tem. Se tiver, você puxa ela pro meio. Aqui na minha não tem, ó. Ficou bem bonitinho. Mas se tiver, você puxa ela pro meio. Depois, você pega aqui o seu foguinho ou o líquido estoura-bolhas. E estoura elas, tá? Aqui na minha nem ficou, nem precisa. Na caneta, eu prefiro o explode-bolhas, tá? Porque é mais fácil. O explode-bolhas vai explodir essas bolinhas certinho que fica na lateral. Com o fogo, a gente não consegue muito aqui, não. É mais difícil. Por isso que a gente tem que puxar as bolhas pro meio, que daí a gente consegue alcançar elas certinho aqui. Aí, aqui pronto. Já tá pronta a caneta, né? A parte da colocação no molde já tá pronta. Agora, a gente vai ter que deixar ela em espera aqui. Então, vamos deixar aí aproximadamente umas 8 horas. De 8 a 12 horas, tá? Depende aí de onde você tá, se é uma região que tem mais calor, faz mais calor, tem pouca umidade, tá bom? Então, vamos deixar aqui, depois a gente volta. Então, ó, prontinho, já tá aqui bem firminha, bem sequinha, né, bem durinha. E agora, a gente já pode fazer a primeira camada de doming, que é nessa parte aqui de cima da caneta. Algumas pessoas já fazem o doming agora com a caneta aqui dentro do molde mesmo. Pode fazer assim? Pode. Eu não faço por quê? Porque eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês como que fica a caneta. Ó, ela fica com essas rebarbas aqui, entendeu? Se você fazer já uma camada de doming aqui, sem tirar essa rebarba, essa parte aqui vai ficar mais alta. Ela não fica com uma estética muito boa. Então, assim, vai ser escolha de cada um. Você pode colocar o seu doming com a sua caneta aqui dentro do molde. Eu vi algumas pessoas que até colocam o nome agora, nesse momento, e aí colocam o doming aqui em cima, depois retira a caneta do molde. É uma forma mais prática de fazer, vai economizar seu tempo, porém, eu não gosto da estética que fica. Então, vai ficar a sua escolha e a forma de fazer, tá bom? Aqui, eu gosto de retirar essa parte mais alta que fica aqui. Então, eu pego um estiletinho e corto essa parte. Ó, a resina ainda tá um pouquinho mole, então é fácil de cortar, tá vendo? Eu deixo bem rente com essa parte aqui, ó. Tá? Então, retira essa rebarba aqui. Aqui na beirada, se ficou aquelas bolinhas chatinhas, você pode retirar também. Então, você vai passar a sua gilete aqui, ó, raspando essas bolinhas que sobraram aqui na lateral, tá?
dando uma leve baixada nessas rebarbas aqui. Tira tudo que ficou aí sobrando. Ajeita bem bonitinho. Feito isso, a gente vai passar alguma coisa para proteger a caneta. Então, quando eu vou colocar nome nas canetas, eu nunca coloco o nome nessa parte aqui, eu coloco o nome nessa parte aqui de baixo, que é a parte que ficou para baixo do molde, porque eu acho que é a parte que fica mais bonita. Tanto o glitter desce, né, os glitter mais bonitinhos descem e fica nessa parte aqui. Fica melhor essa parte. Então, eu sempre coloco o nome aqui e não aqui. Mas isso é opcional. Se você quiser colocar o nome aqui, ótimo. Você vai colocar o nome, vai fazer o doming e nem vai precisar fazer doming do outro lado. Como eu gosto de colocar o nome desse outro lado, eu tenho que fazer doming desse lado, esperar secar, depois colocar o nome aqui e fazer o doming novamente. Então, eu faço o doming na minha caneta 2 vezes, dos 2 lados. Se você quiser pular etapa, você vai fazer o doming só nessa parte aqui com o nome aqui. E a sua canetinha vai estar pronta, tá? Então, a gente vai ter que proteger o outro lado pra gente poder passar o doming nessa parte aqui de cima. E aí, você vai usar novamente a colinha branca pra fazer isso, ou latex. Eu uso cola branca porque aqui na minha cidade eu não encontro material nenhum pra resina. E a cola é algo que tem aí em toda a papelaria, então eu uso a cola branca. Mas você pode usar o latex também, se você preferir. Então, a gente vai passar aqui nos três lados em que a gente não quer que a resina escorra e manche a caneta. Isso aqui vai proteger e vai evitar acidente. Então, passa aí nos 3 lados que você quer proteger sua caneta para que a resina não escorra, tá bom? Então, pronto, gente, já tô aqui com a parte da película protetora aqui que a gente fez com a cola, já tá sequinho. Agora, a gente vai vir com o doming nessa parte aqui. Como eu falei, eu fiz a minha resina, deixei ela descansando, ó. Então, ela tá bem grossinha, tá? Ela tá bem pastosinha. Então, esse aqui é o ponto bom pra aplicar. Você pode aplicar mais líquida? Pode. Mas, quanto mais líquida você colocar, mais fácil é dela escorrer, se você estiver num dia muito quente, nessa consistência aqui, quanto mais dura você colocar a resina, também pode acontecer dela escorrer. Então, coloca aí numa consistência média, tá? Que não seja nem muito líquida, também nem muito pastosa. Vamos lá. Então, aqui, o doming a gente vai colocando aos pouquinhos, preenchendo toda essa parte aqui. Aqui, a gente não preencheu o molde todo, e a resina, ela dá uma leve descida, né? Então, aqui, nessa parte aqui, ela fica como se fosse uma conchinha. Fica como se fosse um coxinho, né? E aí, aqui, a gente vai depositar mais resina pra fazer o doming do que do outro lado. Do outro lado, vai bem menos resina. Então, aqui não tem muito segredo, é só ir colocando a resina, esparramando bem. Até você perceber que ficou tudo bem preenchidinho. Passa bastante aqui nas bordinhas, assim, ó. Principalmente aqui nas bordinhas. Qual é a quantidade certa pra colocar aqui? Aqui você vai ter que ir observando, tá? Tem que ser na sua percepção aí. Você tem que perceber que ele tampou todos os espaços e que ele fez uma leve camadinha arredondada, né? Que é o doming, já tem esse nome por isso. Ele fica levemente arredondadinho. Então, é como se fosse quando a gente tá enchendo um copo d'água e a gente enche esse copo d'água, enche tanto que ele fica com aquela película, com aquele globinho de água em cima, mas não derrama. Então, aqui na resina vai ter que ser a mesma coisa. Ele vai ter que ficar arredondadinho, mas sem escorrer para as laterais. Se você fazer isso, você vai ter certeza de que não vai ficar nenhuma parte sem o doming, tá bom? Porque quando a gente coloca pouca resina na hora de fazer o doming, a tendência dele é juntar essa resina para algum canto. Então, às vezes a resina vai tudo para um canto, vai tudo para outro canto e fica aqueles buraquinhos
sem resina, sem doming. Então, por isso que é importante a gente preencher bem, deixar bem cheinho, bem redondinho o doming, porque aí assim a gente vai ter certeza de que ela não vai se separar e ficar com nenhum buraco em nenhum lugar, tá bom? Então, aqui eu já coloquei o suficiente. Agora, eu vou deixar ela secar. Aqui também eu vou deixar secar aqui uma média de umas 6 horas por aí, uma camadinha fina, então ela vai secar antes. E daí, depois a gente volta aqui pra gente colocar o nome do outro lado, tá bom? Então, ó, gente, voltei. O doming aqui já tá sequinho. Então, se você fez aqui a colocação do nome nessa parte aqui, a sua caneta já vai estar finalizada. Aqui a gente fez o doming e aqui nós estamos com aquela película protetora com a cola que nós fizemos, né? Então, nós vamos retirar essa película. Ó, retira ela. Aqui você tem que deixar bem limpinho, tá? Então, é importante que você verifique se não sobrou nenhum restinho aqui de cola ou de látex. Eu uso essas flanelinhas aqui. Passa. Não aperta muito porque pode riscar, tá? Então, deixa bem limpinho. Eu tenho um vídeo, gente, em que eu mostro aqui como você faz a impressão desses nomezinhos, qual papel você vai usar. Lá eu mostro a minha impressora, tá? Então, se você não sabe ainda, se você tem dúvida, vou deixar um card aqui em cima e vou deixar também um link ali na descrição, tá? Então, você vai lá, verifica. Eu tenho um vídeo que eu ensino também aonde você vai encontrar essas fontes bonitinhas, com esses glifos aqui bonitinhos. Então, eu vou deixar os dois links aqui na descrição, tá bom? Vai lá e confere. Então, aqui eu já recortei bonitinho. Eu vou colar aqui o nome. Pronto. Agora, essa parte nós retiramos a cola e essa parte aqui onde que nós fizemos o doming agora, ela tá desprotegida. Então, nós vamos proteger ela também com a cola. Colinha aqui nessa parte onde nós fizemos o doming. E vou deixar secar, tá? Então, aqui prontinho, já passei a colinha. Agora, eu vou deixar secar. Depois que tiver sequinho, eu vou voltar aqui pra fazer o doming aqui do outro lado onde está o nome, tá bom? Já já eu volto com vocês. Então, ó, gente, pronto, já tá seco. Agora, nós vamos fazer o doming aqui do outro lado. Eu já tinha preparado a minha resina, ela já tá bem pastosa, ó, bem grossinha, tá? E aí, agora a gente vai fazer o doming da mesma forma que a gente fez anteriormente. A aplicação do doming desse lado, a tendência é dela sempre escorrer. Então, do outro lado, você percebeu que praticamente não escorreu. O doming desse lado, ele vai escorrer um pouquinho, porque aqui nesse cantinho aqui, geralmente, os moldes, ele tem uma leve caída. Então, a tendência é que escorra um pouquinho aqui e escorra um pouquinho aqui também. Por isso que é importante a gente tampar os dois lados da caneta aqui, para não acontecer da resina entrar lá dentro também nesse momento, tá? Então, vamos lá, fazer a aplicação. Da mesma forma que nós fizemos antes, nós vamos fazer agora. Cuidando para preencher todos os espacinhos. Deixando essa camadinha aqui bem redondinha. Prontinho, gente. Se ficar alguma bolinha aqui em cima, você vai estourar ela também com o seu explode bolhas ou com o seu isqueiro, tá? E é isso, agora a gente vai esperar ela secar novamente por mais algumas horas e depois nós vamos voltar aqui pra fazer os acabamentos. A canetinha já está seca. Vamos tirar agora toda essa bagaceira aqui, ó, pra vocês verem como escorreu bastante, tá? Então, é importante, eu esqueci de falar, é importante sempre vocês colocarem aqui uma base de silicone embaixo, né? Um moldezinho, qualquer coisa que você tenha de silicone, pra não grudar também, tá? Porque sempre vai escorrer um pouquinho quando a gente coloca o doming nessa parte aqui, tá? Agora, a gente vai remover toda essa bagaceira aqui.
vai deixar a caneta bem limpinha, tirar toda essa cola e polir ela com uma flanelinha, pra ela ficar bem brilhosinha. Agora, a gente vai tirar aquela colinha aqui de dentro, tá? Eu tô aqui com um alfinete e eu vou remover a colinha aqui das pontas. Então, é só puxar, ó, ela sai inteira, tá vendo? Sai inteirinha. E aí, o respiro vai ser esse. Ele fica aqui no tamanho total do palito de pirulito, tá? Esse aqui vai ser o respiro da caneta. Aqui ainda sobra um espacinho, aqui, ó, pra gente colocar o pitãozinho pra pôr o penduricalho. E se não sobrou esse espacinho aqui no seu, você pode fazer o furo aqui, um furo de um lado ao outro pra colocar uma argolinha, tá? Então, você pode colocar o pitão tanto aqui em cima, nesse espacinho, se sobrou aí na sua, ou furar aqui de um lado ao outro pra colocar uma argolinha. Nesse daqui, eu vou colocar uma argolinha, porque eu acho que o meu ficou com pouco espaço, tá? Aqui na outra ponta também, eu vou tirar a colinha. Ó, prontinha. A caneta aqui tá pronta pra receber o refil. Prontinho, voltei pra mostrar pra vocês. Coloquei uma argolinha aqui. E aqui um pingentinho da letra R, que eu fiz com a sobrinha da resina na hora que eu estava confeccionando a caneta. Certo? Aqui o refil, a gente vai colocar agora. Ó, lembra sempre, antes de colocar o refil, de empurrar bem a pontinha contra aqui o caninho, tá? Pra não correr o risco de, na hora que for remover o refil, às vezes, essa parte aqui sair e acabar estourando dentro da caneta, tá bom? Então, sempre aperta bem. Ó, prontinha a nossa caneta. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se eu te ajudei de alguma forma, deixe uma curtida aí pra me ajudar. Quanto mais curtida, mais o YouTube vai reconhecer meu trabalho. Se você não é inscrito, faça a sua inscrição, porque eu pretendo trazer mais vídeos e eu quero encontrar com você aqui. Beijão no seu coração e até mais!